Oi pessoal, bom dia. A gente vai fazer daqui a pouquinho aqui a nossa lista de revisão da educação financeira, tá bom? Só que para a gente fazer nosso exercício, a gente precisa de relembrar duas coisas. Primeiro, a gente está falando de taxa de câmbio, tá? Nosso exercício é sobre taxa de câmbio. O que vem a ser taxa de câmbio? Vamos relembrar. A taxa de câmbio cada país ele possui uma moeda com valor diferente, tá? Se a gente olhar aqui no quadro abaixo, ó, os Estados Unidos tem o dólar, a Argentina tem o peso argentino e na Europa toda, quer dizer, boa parte da Europa unificada, né, na União Europeia, usa o euro. Então, essas moedas têm valores diferentes no Brasil. O dólar, por exemplo, vale R$ 3,71, o peso argentino vale 13 centavos e o euro vale R$ 4,36. Isso aqui, ó, na cotação que foi feita essa tabela. Gente, o que vem a cotação? O que vem a ser cotação? Cotação é o valor da moeda. E essa cotação desse câmbio que a gente fala, ele é flutuante. O que vem a ser o câmbio flutuante? Pensa no seguinte, pessoal. Pensa no mar, tá? Numa praia, e tem alguém boiando no mar, na praia, lá, nadando lá. Essa pessoa está em movimento. Tá boiando, está flutuando de um lado para o outro. Cada flutuação dessa é como se fosse um valor, e esse valor é o câmbio. Então, ó, por isso que a gente fala que o câmbio ele é flutuante, entendeu? Então, o câmbio está sempre com um valor diferente, ele não tem um valor fixo. O dólar, há muito tempo, não está R$ 3,71, mas em algum momento ele já teve. Hoje o dólar está na faixa dos R$ 5. Ele às vezes sobe um pouco mais, sobe um pouco menos, mas fica no valor de R$ 5. Então, quer dizer o quê? Que ele não tem um valor fixo. O valor do câmbio dele, o valor da cotação dele é flutuante. A cotação quer dizer o valor e flutuante quer dizer que ele não tem um valor fixo. Esse valor é alterado, ó, de acordo com a maré. A maré tá boa, fica baixo, a maré tá alta, o dólar sobe e assim vai os valores da cotação de todas as moedas, tanto o dólar como o peso, como o euro. Ok, gente? Vamos lá ver nossos exercícios. Então, pessoal, olhando aqui os exercícios, eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês utilizarem, tá? Esses são os valores da cotação que eu criei, eu não consultei, tá? O dólar nesses dias que eu criei a tabela, eu simplesmente aproximei os valores aqui, mas nenhum desses valores é da cotação diária, tá? Foi o valor que eu estimei e coloquei aqui para vocês fazerem os cálculos, mas não é um valor que eu possa afirmar que é real, tá? Então, nós vamos usar esse valor, os valores da tabela que estão aqui. Para fazer a primeira questão, a gente precisa ver o seguinte, vamos lá, vamos ler o que ela está pedindo. Ó. O salário mínimo estipulado para 2020 na Argentina é 8.060 pesos argentinos, ok? Vamos ver aqui, ó, é o peso, é o nome da moeda argentina. No Brasil, o salário mínimo está estipulado em 1.045. Qual desses países possui um salário mínimo com maior poder de compra? Nós vamos calcular o salário mínimo da Argentina, nós vamos calcular ele em reais para ver qual é o salário maior, o salário do Brasil ou o salário da Argentina. Para isso, ó, nós vamos colocar aqui do lado ó, o salário na Argentina. O salário na Argentina, a gente no exercício tá que é 8.060 pesos argentinos. Pessoal, eu não sei se o símbolo é esse não, tá? Eu peguei do livro, do nosso livro de educação financeira, tá bom? Então, cada peso argentino, cada um peso argentino, ele é equivalente a 15 centavos nossos de real. Ó. Então, ó, cada um peso argentino, ele é equivalente a 15 centavos. Então, para a gente transformar esse valor de 8.060 em reais, a gente vai multiplicar ele por 0,15. Então, vamos lá, vamos fazer a conta. 8.060 vezes 0,15. Ok, pessoal? Essa conta aqui eu já fiz anteriormente para a gente não perder muito tempo. Ó. Isso dá R$ 1.209.
que nós fizemos aqui, ó? Nós pegamos o valor de uma unidade de peso argentino e multiplicamos pelo valor dele em real. O valor dele em real de cada unidade é 15 centavos. Pegamos esse valor de uma unidade de peso argentino em real e multiplicamos pelo salário. Encontramos 1.209. Como o salário no Brasil é 1.045 reais, a gente pode afirmar, ó, que a pergunta diz o seguinte: qual dos países possui um salário mínimo com maior poder de compra? A gente pode afirmar que o salário da Argentina argentino tem o maior poder de compra. Gente, isso aqui é um exercício, tá? Só falando com vocês, falando novamente para vocês, eu não consultei o câmbio nesse dia que eu fiz o exercício. Então, pode ser que o peso que o salário brasileiro seja maior que o do argentino, tá? Porque eu não ouvi a cotação. Mas isso aqui é para a gente aprender a calcular o valor do peso argentino em relação ao real, tá? Então, ó, se o peso argentino tivesse um outro valor menor, né, o valor final ia ser outro. O valor para esse salário podia ser outro, o salário brasileiro podia ser maior, tá, gente? Então, só para vocês ficarem atentos a esses pequenos detalhes aqui da conta que nós fizemos. Ele é só para fazer uma transformação de peso em real. Isso não quer dizer que o salário da Argentina seja maior que o Brasil. Simplesmente foi o valor da tabela que apareceu para a gente fazer as nossas contas. Vamos aqui para a segunda questão. Vamos lá, deixa eu enquadrar bem ela aqui para todo mundo ver. Na Alemanha, o salário mínimo é 1.557 euros. Nos Estados Unidos, o salário mínimo é de 1.305 dólares. Responda: A. O poder de compra do salário mínimo alemão é quantas vezes maior que o do Brasil? Então, gente, ó, a questão já está dizendo que o salário alemão é maior que o do Brasil. Agora quer saber quantas vezes. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Nós vamos primeiro colocar aqui do lado quanto vale o salário na Alemanha. O salário na Alemanha, ó, ele vale 1.557 euros. Agora, a gente vai olhar na tabela lá de cima quanto vale 1 euro. Ó, vamos lá, 1 euro. Aqui, ó. Na nossa tabela aqui, 1 euro está valendo R$ 5,84. Ok, gente? Então, a gente vai fazer a seguinte conta. Vamos pegar 1.557 e vamos multiplicar pelo valor de 1 euro, que é R$ 5,84. Beleza? Ó, pegamos o valor do salário em euro e multiplicamos pelo valor de 1 euro em relação ao real, tá? Fazendo essa conta aqui, eu já fiz ela anteriormente, ó, dá R$ 9.092,98. Mas a pergunta não é quanto vale o salário alemão, diferente da questão anterior. A questão anterior perguntava simplesmente quem tem um salário maior. Ela quer saber quantas vezes o salário alemão, qual o poder de compra do salário alemão quantas vezes maior que o do Brasil. Então, quer dizer, quantas vezes mais o salário alemão vale em relação ao Brasil. Então, nós vamos pegar o valor do salário alemão em reais, que é 9.092,88. Eu coloquei 98 aqui, mas é 88, tá? Deixa eu consertar aqui, 88. E vamos dividir
pelo valor do salário mínimo no Brasil. Ó, eu não coloquei o salário mínimo aqui nessa questão, mas a gente pode pegar da questão anterior. Ó, o salário mínimo aqui no Brasil, 1.045. E nós vamos dividir esse valor por 1.045. Ok, pessoal? Ó, como a gente não quer o valor exato, a gente vai trabalhar com o valor aproximado. Ó, esse símbolo aqui, ó, ele quer dizer aproximadamente, tá? Se caso vocês verem na prova de vocês 3 barrinhas assim, vocês já sabem que esse símbolo quer dizer aproximadamente. Ele não é o valor exato, ele é um valor aproximado. Como já fiz as contas previamente, ó, o valor aproximado deu 8,7. Então, a gente vai dizer que o salário alemão em relação ao brasileiro é 8,7 maior que o do Brasil. Gente, ó, a diferença das duas questões. A primeira questão aqui, ela só pergunta o seguinte: qual dos países possui o salário mínimo com maior poder de compra? A gente viu, ó, que o salário mínimo da Argentina vale R$ 1.209 e no Brasil vale R$ 1.045. Pronto, a gente viu qual é o maior que tem maior poder de compra. Na pergunta, na questão 2, a pergunta é o seguinte: o poder de compra do salário mínimo maior é quantas vezes maior? Ó, está perguntando quantas vezes maior. Para a gente fazer isso, primeiro, a gente calcula o valor do salário mínimo em reais, que é multiplicar o valor do salário mínimo alemão pelo valor do euro, pela unidade de €1 em real. A gente encontrou esse valor. Depois, para a gente descobrir quantas vezes ele é maior, a gente dividiu pelo salário mínimo e achamos que 8,7 vezes. Pode ser que nessa conta aqui, gente, dê um número assim, ó, 8,7, 59, 43. Não, a gente só vai pegar, ó, os 2 primeiros números, ó. Então, ó, se foi 8,7, nós vamos pegar um número de 8,7, beleza? Tá? A gente só vai pegar os 2 primeiros números e falar que ele é aproximado. Ó. Por isso que a gente está dizendo que ele é aproximado. A gente não está considerando esses outros números. Somente o primeiro número antes da vírgula e o segundo número após a vírgula. Beleza? Vamos fazer o segundo para a gente testar. Ó, o poder de compra do salário mínimo americano é quantas vezes maior que o salário mínimo do Brasil? Ó, ele já está dizendo que o salário mínimo é maior que no Brasil, agora ele quer saber quantas vezes. Beleza, pessoal? Vamos fazer bem devagar. Primeira coisa que a gente precisa saber, nos Estados Unidos, quanto é o salário? Ó, já está dizendo aqui que o salário, ó, é $1.305, beleza? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos ver quanto vale o dólar em relação ao real. Vamos olhar, consultar nossa tabela aqui, ó. Então, um dólar em relação ao real, cada dólar vale R$ 5,18. Então, vamos colocar aqui, ó. Mais embaixo. Vamos colocar aqui. $1 é igual a R$ 5,18. Beleza, gente? Ó, primeira coisa que a gente fez foi colocar o salário nos Estados Unidos e depois ver quanto vale o dólar em relação ao real. Agora nós vamos fazer a seguinte conta. Nós vamos pegar o salário mínimo nos Estados Unidos, que ele está com valor em dólar, e vamos multiplicar por uma unidade de dólar em relação ao real. Ó, uma unidade de dólar vale R$ 5,18, tá? Fazendo essa multiplicação, o valor do salário mínimo em americano passando para real vai ficar R$ 6.759,90. Beleza? Esse é o valor do salário mínimo americano colocado em real. Agora nós vamos pegar esse valor
e ver quantas vezes ele é maior que o salário mínimo no Brasil. Vamos pegar, ó, o salário mínimo no Brasil, nós usamos nas duas questões anteriores, foi 1.045. Ok, gente? Fazendo essa divisão, vai dar aproximadamente 6,4. Ó, voltando a dizer, pode ser que vocês fazendo essa conta aqui, vocês com certeza vão encontrar um número assim, ó, 6,4, 57, 92, 36, eu estou chutando, tá, gente? Ó, mas a gente só vai trabalhar com os dois primeiros números. O primeiro número antes da vírgula e o segundo número depois da vírgula, e vamos aproximar. Vamos falar, ó, esse símbolo aqui, ó, é de aproximação, é aproximadamente 6,4. Gente, essa questão, essas três questões que nós fizemos aqui, ela é uma questão de câmbio, para a gente ver como é que funciona, quanto vale o dinheiro de outro país passado para o valor do nosso dinheiro aqui no Brasil, tá? E depois a gente vai fazer quantas vezes o salário desse país é maior que o outro. Tudo bem, pessoal? É bem tranquilo, bem sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Basicamente, a gente tem que fazer multiplicar e dividir. Vamos ter atenção na hora dos nossos cálculos, tá? Se tiverem dúvidas, vocês chamam lá no chat, falam lá, perguntem, fiquem à vontade para fazer pergunta. Eu todo dia dou uma olhadinha para conferir se alguém perguntou alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida, vocês podem colocar lá. A nossa prova, se eu não me engano, acho que é dia 9, já está pronta, já está bem de acordo com aquilo que a gente estudou, tanto no nosso livro normal quanto no nosso livro da matemática financeira. Vai ter uma questão somente de matemática financeira, de educação financeira, para vocês trabalharem no teste. E, no geral, o teste está bem tranquilo, bem de acordo com o que nós estudamos nesse bimestre agora, tá bom, gente? Semana que vem, a gente só vai... Como vocês só terão teste, a gente não vai ter a aula, né? Não vou colocar conteúdo novo, mas na outra semana após o teste, a gente tem mais 2 conteúdos para ver, para fechar o bimestre e assim pensar na nossa prova. Tá bom, gente? Fiquem bem, fiquem tranquilos, estudem. Qualquer dúvida, tentem entrar em contato comigo. Ó, Isaac, vi seu trabalho, ficou legal, cara. Parabéns. Isaac me procurou esses dias para fazer o trabalho, ficou bem legal o trabalho dele. Quem tiver dúvida, gente, me procure lá no AVA, deixa a mensagem, tenta entrar em contato, que eu estou aqui para ajudar vocês. Tudo bem? Fiquem bem, um abraço em todos.